Ubuntu-se. Sou o que sou pelo que nós somos. Estilo, design, serviços, personalização. No Ubuntu-se, a moda encontra a tecnologia, graças às nossas coleções inspiradoras e nosso serviço ao cliente impecável. Somos puro sucesso. Navegue pelo site e confira as últimas novidades. Fique à vontade para entrar em contato com nossa equipe caso precise de ajuda. Boas compras, Ubuntu-se. Comunidade Solidária apresenta Thales Santos em Mapeando a Minha Quebrada, sobre a importância de se conhecer a história da nossa quebrada. Grande quebra-cabeça dessa vida, sozinho ninguém chega a lugar algum. Ubuntu. Fala galera, meu nome é Thales, eu sou professor de Sociologia da Rede Pública do Estado de Minas Gerais e fui convidado pelo professor de Matemática, o Rory, para falar com vocês um pouco sobre as discussões que eu faço do território das alunas e dos alunos nas minhas aulas. E eu acho que vai ser uma troca, né, muito interessante, apesar da gente estar aqui num vídeo em que eu, teoricamente, trago informações para vocês, mas na verdade eu queria que essa conversa ela perdurasse em outros meios, em outros canais, que fosse mesmo um diálogo. Então eu vou colocar para vocês algumas informações, algumas redes sociais e alguns textos e vídeos de referência que possam auxiliar, na verdade, essa discussão com vocês. Eu tenho um projeto muito interessante que se chama Mapeando Minha Quebrada. Vou colocar também na descrição o link para o Instagram desse projeto, que ele é muito interessante. A gente vai conversar um pouco sobre o que significa mapear a nossa quebrada. Primeira discussão e provocação que eu queria trazer para vocês é a gente pensar o que a gente tem aprendido na escola sobre nós mesmas, sobre nós mesmos, né? E aí, principalmente, pensar sobre o nosso território, onde que a escola está inserida ali, né? A escola está dentro de um espaço que ela atende, muitas vezes, né, em várias escolas, a gente atende um grande número de pessoas que moram em um mesmo território. E aí a primeira discussão é, quando nas suas aulas você falou sobre a sua quebrada, você falou sobre o seu território? Quando vocês discutiram sobre o nome da sua quebrada, por que a sua quebrada tem esse nome que ela tem? Seja Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes, Alto Veracruz, Grande de Freitas, Vila Cabamundo, Dandara, Ocupação Isidora. Todas essas ocupações, essas quebradas, essas vilas, né, os bairros de Belo Horizonte, todos eles têm uma história, têm um nome, né, tem uma construção de por que aquele nome foi escolhido. As próprias pessoas talvez escolheram esse nome, ou muitas das vezes outras pessoas escolheram esse nome para esse território. E aí a gente começa a pensar então e a questionar por que na nossa escola a gente não questiona e não discute um pouco sobre a nossa própria história, né? E falar da nossa história perpassa também por falar do nosso território. Se a gente começar a pensar, quantos professores e professoras de vocês moram no mesmo território que vocês? Dificilmente a gente vai encontrar ali pessoas que têm um domínio para debater um pouco sobre a sua própria quebrada. E é por isso que a gente faz essa discussão de como que a própria escola, e aí a equipe de professoras e professores, a equipe da direção, a equipe da supervisão e a equipe do próprio, né, grupo de estudantes, pode aprender muito nesse processo de conhecer todo o território ao redor. E aí muitas das vezes significa dizer de um papel que o professor, a professora, sai desse lugar de ensinar para muito mais aprender, né, com as alunas e com os alunos. Porque quem são as melhores pessoas para falar sobre a sua própria história, sobre o seu próprio território, são os próprios alunos e alunos que moram naquele território. E aí a gente começa a falar então de uma nova dinâmica de escola em que ela abre as portas para esse conhecimento que a gente vai falar, que é um conhecimento do próprio território. E aí a gente vai estar discutindo também uma metodologia muito interessante, que é uma metodologia, pensar uma escola freiriana. Pensar uma escola, assim como o Paulo Freire, que foi uma pessoa muito importante para pensar essa educação que a gente vai conversar aqui, nessa educação em que ela abre as portas
e ela valoriza muito mais o próprio saber que essa estudante traz consigo para dentro da sala de aula. Se a gente for pensar, você sai da sua casa, você tem todo um trajeto até a sua escola. E esse trajeto, você tem várias informações ali que você vai coletando. E essas informações, elas são importantes para você e elas são importantes para toda a sociedade. E aí a gente tem que se questionar e pensar nesse ponto-chave, né? Por que a escola ela tem excluído muitas vezes a própria história dessas alunas e desses alunos e que perpassa não só pelas identidades, né? Que a gente vai falar um pouco aqui sobre as identidades negras, identidades LGBTQIA+, as identidades dos territórios em si. Por que a escola não está contemplando isso e qual que é a importância de contemplar esse conhecimento dentro da sala de aula? Então a gente começa a falar de um papel da escola de trazer para a gente, de mostrar para esse estudante, o conhecimento que é legítimo. Ou seja, a gente está falando de um conhecimento que ele é verdadeiro, um conhecimento que é importante ter acesso, né? E aí a gente vai muitas vezes nas aulas de história, por exemplo, nas aulas de geografia, conhecer muito mais sobre a história da Europa, sobre a história de outros territórios, do que a história da nossa própria quebrada, né? É muito fácil a gente ver, né, assim, a gente conhecer turmas de estudantes que têm muito mais facilidade para falar da história europeia, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, né, do processo de unificação da Itália, do processo de expansão marítima de Portugal, e tem pouco conhecimento e pouco domínio sobre quem são as pessoas-chave da sua comunidade, da sua quebrada. Quem são as pessoas que estão ali no corre do dia a dia, que estão ali construindo a sua quebrada, que estão ali lutando pelos direitos, né? Todas as lutas do seu território. Não foi tão simples assim chegar no território, ocupar o território, ou chegar no território e construir aquele território, né? Tem toda uma história ali de luta, inclusive, para conseguir garantir o saneamento básico, né? Que é a água encanada, o esgoto encanado, garantir o transporte público, garantir praças, né? Uma área de lazer e de turismo para as pessoas, garantir praças, que é uma área de lazer para as pessoas, e que lutaram também pelo direito ao acesso à cultura, né? Quantos são os territórios que precisaram lutar muito para ter acesso a um centro cultural, e quantos são os territórios que ainda hoje não têm acesso ao centro cultural? Muitas das vezes as pessoas elas vão acessar a cultura na sua própria quebrada, vão acessar a cultura dentro de uma biblioteca pública que está ali dentro do seu bairro. A gente está falando de uma estrutura que vai atender aquela comunidade. E aí, com isso, ela vai acessar livros, ela vai acessar conhecimentos, ela vai acessar artistas que são da sua própria quebrada, né? É muito importante a gente se ver representado dentro da história. É muito importante a gente se ver representado dentro dos materiais que a gente acessa, que trazem pra gente esse conhecimento que a gente coloca como sendo importante. Então, imagina o que seria você pegar um livro de história ou um livro de geografia e ver naquele livro de geografia todo o mapa da sua quebrada, a sua casa ali localizada, né? A biblioteca mais próxima da sua casa, o posto de saúde que você frequenta, a sua escola que você frequenta, a igreja ou o templo religioso que você frequenta, né? Você começa a entender que tudo aquilo que você está aprendendo faz parte do seu dia a dia, e além disso você consegue se perceber dentro da construção de todo esse processo histórico. Porque é muito simples, a gente, né, aprende na aula de história sobre a Revolução Francesa, sobre outras revoluções que acontecem no Brasil, mas que a gente não fez parte delas. E agora? Quais são os processos revolucionários que você está fazendo parte? Quais são os processos que você está construindo? O que do seu território você está construindo junto com a sua, né, com a sua turma de amigos, ou com a sua turma de estudantes, ou até com a sua família em si? Quantas pessoas da sua família foram importantes ou são importantes, pessoas chaves, para a garantia dos direitos, né, da sua quebrada? Para que a sua escola esteja funcionando, para que você tenha acesso à água encanada, à luz elétrica dentro da sua casa. Todo esse processo ele é muito importante e ele precisa ser trazido para dentro da escola, porque a gente vai começar a falar de uma coisa muito importante para os jovens, né, para os adolescentes, para as crianças, que é identidade. Quem você é? Como que você se compõe? Né? Quais são as estruturas ao seu redor? Quais são as pessoas que te influenciam? Porque imagina se a gente pudesse conhecer todas as heroínas e todos os heróis que estão ali ao seu redor. São pessoas do seu dia a dia que você possa se inspirar e construir a sua própria trajetória, né, guiada um pouco pela trajetória dessas pessoas. Quando a gente pensa nos livros de história que a gente está aprendendo
sobre outras pessoas muito distantes, Napoleão Bonaparte, sobre Pedro II, sobre Pedro Álvares Cabral, a gente aprende sobre a Rainha Elizabeth, né? Ao mesmo tempo, a gente tem várias pessoas ao nosso redor, pessoas que estão ali construindo a sua própria identidade. Será que a gente se parece muito mais com as pessoas que estão ali nos livros de história, ou a gente se parece com as pessoas que estão ao nosso redor, construindo essa escola, construindo essa comunidade? Será que a gente se parece muito mais com as pessoas que estão sendo mostradas nas novelas da televisão? Será que a gente se parece muito mais com as capas de revista? Ou será que a gente está, na verdade, sendo bombardeado o tempo todo com informações que não são verdade pra gente? E aí a gente vai pensar então nessa identidade. Como é que eu construo, né, a minha identidade? Como é que eu vou pensar quem sou eu a partir de coisas, teorias e exemplos e vivências que são colocados para mim, mas que ao mesmo tempo não podem ser as minhas vivências. Ao mesmo tempo que não é a minha realidade. E a história das favelas, por exemplo, são histórias muito bonitas, né? O próprio nome favela. Vocês sabem de onde que vem o nome favela? Favela, normalmente, se eu perguntar para vocês aqui, o que significa favela? A minha primeira pergunta é, vocês moram em favela? E muitos estudantes falam que não. E aí, eles começam a trazer o nome do bairro onde a favela está localizada e deixa de lado o nome da sua própria favela e deixa de lado um pouco o nome da sua quebrada. E isso está deixando de lado um pouco da sua identidade, quem você é. Porque ali dentro do seu contexto, aquela sua quebrada, ela está, de alguma forma, te ajudando nessa construção de quem você seja, né? E o problema é que, quando eu pergunto o que é favela, as pessoas normalmente trazem sempre pontos negativos. Favela é tráfico de drogas, favela é falta de esgoto, favela é falta de água encanada, favela é falta de eletricidade, favela é falta de cultura. Essas respostas que estão trazendo para a gente, associando a favela com a falta de alguma coisa, diz muito sobre o processo com que elas estão construindo ali dentro da escola, dentro da igreja, dentro, né, por meio das redes sociais. Imagine então o que seja você crescer dentro de um espaço em que você sempre aprendeu que aquele espaço é falta de alguma coisa, que aquele espaço não te contribui em nada. Mas ao mesmo tempo, você é parte daquele espaço. Ao mesmo tempo, você faz parte de todo aquele contexto. Então, como é que fica a minha autoestima nesse processo, né? Se eu faço parte, se eu moro, se eu construo uma quebrada que falta sempre, como é que eu me sinto? Como é que eu vou construir a minha própria identidade? Então, a gente está falando aqui de uma história que a gente precisa recontar. A história da favela é uma história muito bonita. A palavra favela é uma palavra muito bonita. E a gente precisa começar a entender um pouco sobre essa história para a gente começar a gostar dessa palavra e gostar desse território. Favela é o nome de uma planta. E essa planta, na verdade, ela é muito comum num território na Bahia. Quando a gente teve um processo, né, que todas as pessoas negras que conquistaram a sua liberdade, e conquistar essa liberdade, na verdade, a gente precisa colocar entre aspas, porque a gente ainda percebe, se a gente olhar ao redor, a gente ainda entende que o processo de escravidão ele ainda não acabou, né? A gente ainda tem, talvez de outras formas, mas naquele ano de 1888, quando a princesa Isabel ela é pressionada a assinar a Lei Áurea, né, por todas as lutas que o movimento negro, né, de todas as pessoas negras que eram escravizadas estavam nas ruas lutando, aquele processo ele se deu de uma forma muito violenta, inclusive. Porque pessoas que trabalhavam e moravam onde trabalhavam, de um dia para o outro, elas não tinham mais onde morar. Ou, se elas quisessem se sujeitar a outras condições ali dentro daquela casa que ela trabalhava, ela tinha que seguir ali dentro, né? Inclusive, muitas pessoas, infelizmente, tiveram que topar esse tipo de relação de escravidão mesmo, né? Assim, de trabalhar a troco de comida e de moradia. Então, mas muitas pessoas não tinham onde morar. E aí, o que aconteceu? Elas começaram a ocupar onde as pessoas da classe média não queriam morar, que eram os morros. Tem várias histórias que vão falar um pouco pra gente sobre as primeiras favelas que surgiram no Brasil. A nossa ideia aqui não é aprofundar muito sobre esse debate, mas é só pra gente poder entender como é que se deu o surgimento da favela. Então essas pessoas
que de um dia para o outro não tinham onde morar, começam a ocupar os morros. Ali a gente tem as primeiras ocupações de favela. Não tinha esse nome ainda, favela. Por quê? Teve um período da história do Brasil em que a gente teve a Guerra de Canudos, que foi uma guerra na Bahia. E aí a classe média não queria ir guerrear e lutar, né, na Guerra de Canudos. E aí muitas pessoas negras foram contratadas para ir para essa guerra. E aí essas pessoas negras que estavam morando nesses morros, elas ocuparam espaços, né, na Bahia. E aí acabou que elas trouxeram uma semente dessa planta, favela. E aí essa planta, ela é uma planta muito bonita, vou mostrar a foto aí para vocês. Essa planta, a semente dela se alastrou nos morros do Rio de Janeiro, principalmente, onde moravam essas pessoas que estavam na Bahia guerreando na Guerra de Canudos. Então as pessoas começaram a associar. Aonde que você mora? Eu moro naquele morro, que tem muita favela. Né? Aí as pessoas começaram, a construção do nome favela se dá muito por causa disso. Existem outras teorias e outras histórias que vão explicar o nome favela, mas eu acho que talvez a mais comum, né, entre elas seja exatamente o fato dessas sementes que vieram da Bahia, dessa planta favela. Agora percebe tanto que a história desse nome favela é uma história bonita, né? São pessoas que lutaram pela sua própria liberdade, por um processo de não serem mais escravizadas e não tendo onde morar, ocuparam os morros e nessa luta por moradia, pelo direito à moradia, elas conseguiram construir a sua própria quebrada ali. E aí no momento de guerra, de luta, né, de buscar um pouco uma renda também para poder sustentar, acaba que nessa história traz consigo várias sementes de uma planta que se alastra pelo morro. E aí a gente tem, por exemplo, o Morro da Providência no Rio de Janeiro, que fica ali atrás da Central do Brasil, que é uma das primeiras favelas, um dos primeiros registros de favela que a gente tem no Brasil, que é exatamente o nome Providência, é para providenciar moradia para as pessoas. Então percebe que a gente começa a entender um pouco sobre o nome desse território e ele traz um outro olhar para a gente. A sua quebrada, como é que chama a sua quebrada? Você sabe o nome dela? Você sabe por que é esse nome? Qual é a história que está por trás desse nome? Quem são essas pessoas? Né? Às vezes tem a sua rua tem um nome de uma pessoa. Quem é essa pessoa? A gente vai se surpreender algumas vezes que a gente vai colocar o nome da nossa escola de pessoas lá da Europa, que tiveram lutas lá na Europa. Professores e professoras da classe média brasileira e que sequer estiveram na nossa escola. Né? Olha para você ver como é que a gente está valorizando nomes estrangeiros, nomes de fora da nossa realidade, sendo que dentro da nossa própria realidade a gente tem nomes e histórias muito bonitas. Então essa ideia do território da favela, né, a gente começa por aí, o nome favela. Só que aí a gente tem um contexto das pessoas criminalizarem a favela, das pessoas acreditarem que todos os problemas da cidade vêm da favela. E aí a gente começa esse estigma, né, que constrói uma ideia errada sobre a favela, o que é a favela. Inclusive, em Belo Horizonte, muitas pessoas evitam falar o nome favela, falam comunidade, falam vila, aglomerado. Mas se a gente for pensar mesmo, o que é uma comunidade? Uma comunidade são pessoas ali em comum. Né? Será que todo mundo ali na sua quebrada, todo mundo que mora na favela, são pessoas comuns, no sentido que são todas iguais? Será que cada pessoa ali não tem sua história, não tem seus interesses diferentes umas das outras? Será que a gente, né, quando a gente fala comunidade, a gente fala uma comunidade jesuítica, uma comunidade religiosa? Quando a gente fala, então a gente não está falando de favela. Quando a gente fala, por exemplo, de aglomerado, a gente está falando de várias pessoas juntas, um aglomerado. E que não é só de casas. Pode ser um aglomerado de pessoas, um aglomerado de carros, um aglomerado, um conjunto. Então, mais uma vez, a gente não está falando de favela. Quando a gente fala de vila, a gente está falando de uma cidade pequena. A gente está falando de uma vila do interior de Minas. Será que quando eu falo de uma vila do interior de Minas, ou eu falo da Vila Serra, por exemplo, Vila da Serra, será que eu estou falando a mesma coisa? Não. Então é isso, é a gente começar a entender a identidade do nosso território. E se é uma favela, se tem essa luta por resistência, por que a gente nega ele? Por que a gente negar a nossa própria
identidade dentro desse espaço, né? E aí quando a gente está negando o nosso território, a gente de alguma forma está acreditando sobre as histórias que contam pra gente do nosso próprio território. Se a gente fizer uma busca no Google, pega uma favela de Belo Horizonte, Morro das Pedras, digita no Google Morro das Pedras, a gente vai ver que ali tem as notícias, tem várias notícias negativas. A maior parte das notícias, na verdade, a maior parte de todas as notícias sobre favela são negativas. Falam de tráfico de drogas, falam de pessoas que foram presas, falam de guerra do tráfico. E será que isso é verdade? Será que favela é só isso? Será que a gente não tem também todas essas questões em outros espaços da cidade, na Zona Sul? Será que na Savassi, por exemplo, de Belo Horizonte, né, que é uma zona muito nobre de Belo Horizonte, será que a gente não tem ali tráfico de drogas? Será que não existe ali uma disputa entre pessoas vendendo drogas? A gente sabe que sim, né? Então, a gente começa a entender que história é essa que estão contando pra mim e que eu tô acreditando nessa história. O Emicida tem uma música muito interessante que chama Mandume e que fala assim: sem identidade somos objeto da história, que em Deus herói e forte esconde os etos na história. Apropriação, a era desse está repleto na história. Sem identidade somos só objeto da história. O que significa dizer isso? Se eu não conheço a minha própria história, se eu não conheço e não valorizo aquilo que está ao redor de mim, eu vou ser só um objeto para que outras pessoas contem para mim o que eu devo ser. Ou, na verdade, quando a gente fala de objeto, qual que é a utilidade, qual que é a minha utilidade nessa sociedade. Porque o objeto, ele não tem história. O objeto, ele não tem uma identidade. Ele tem simplesmente uma função, uma utilidade para as pessoas que têm identidade. Essas pessoas sim têm identidade, essas pessoas têm história, né? E elas vão ali usar esse objeto. Então a gente tem que se questionar. Eu sou um ser humano, um sujeito que acredito na minha história, que conheço a minha história, ou eu tenho só acreditado no que tem me contado e me objetificado nesse processo? Ou seja, o meu corpo, a minha vida, ela tem sido um projeto de utilidade para as pessoas ou de ser importante para as pessoas? E isso cabe a gente construir, né? Isso cabe a nós, essa luta, por garantir que, por exemplo, na sua aula de história, antes de você conhecer sobre a história de construção da cidade de Washington, nos Estados Unidos, sobre a cidade de Paris, na França, conhecer a história da sua própria cidade. Belo Horizonte foi construída em que momento da história? Quem foram as pessoas que de fato construíram essa cidade? Será que essa cidade foi construída... Né, quando a gente olha as fotografias de quem construiu Belo Horizonte, a gente sempre vê homens brancos de terno. Foram mesmo essas pessoas que construíram a nossa cidade? E essa cidade, a gente sempre escuta que foi construída em cima de uma fazenda. Quem é que morava aqui antes? Né? A ocupação desse terreno, tinham pessoas que estavam aqui antes. Né? Tinham pessoas que ocupavam esse espaço. E do nada decidiram trazer uma cidade para cá. Para onde que essas pessoas foram? Elas foram removidas para onde? Será que deixaram elas continuar morando dentro da cidade? Quando a gente analisa o mapa de Belo Horizonte, por exemplo, a gente vai ver que tem uma linha, que é a Avenida do Contorno. Essa linha que contorna toda a cidade, né, ela foi planejada para contornar a cidade planejada, né, a cidade seria construída dentro desse contorno. E por isso a gente chama de Avenida do Contorno. E aí vocês vão reparar que olha como que as ruas são todas organizadas, né? Todos os quarteirões são quadrados. E agora repara fora da Avenida do Contorno, como que não existiu planejamento. É claro que as pessoas que construíram a cidade sabiam quem morariam dentro da Avenida do Contorno e sabiam das pessoas que morariam fora da Avenida do Contorno. E a pergunta é, quem são as pessoas que moram dentro e quem são as que moram fora? Do lado de fora não houve planejamento, né? As pessoas precisaram ocupar o espaço, assim como as pessoas lá atrás, quando elas conquistaram a liberdade delas do processo de escravidão, elas precisaram construir a quebrada delas, né, o território onde elas iam morar, de uma forma emergencial, de uma forma rápida, que muitas vezes não permite a organização, que muitas vezes não permite todo esse planejamento que foi feito com a cidade de BH dentro da Avenida do Contorno.
E aí a gente começa a entender um pouco sobre a nossa história, de como que a nossa cidade ela é segregacionista. Ela separa o trabalhador que construiu os prédios públicos do trabalhador que trabalham para o governo, né? O bairro dos funcionários, que é ali parte da Savassi que a gente conhece, eram para os funcionários que construíram a cidade? Não. Eram para os funcionários que trabalhariam para o governo. Inclusive, muitas dessas pessoas, elas ganharam a própria casa. Elas ganharam o terreno para construir a casa delas ali. E aí você vai me perguntar, Thales, e onde essas pessoas que construíram a cidade moravam e as famílias delas moram hoje? Fora da Avenida do Contorno. E é por isso que a gente vai ver que a maioria das favelas de Belo Horizonte estão fora dessa Avenida do Contorno. A Pedreira Prado Lopes, por exemplo, que é uma das favelas mais antigas de Belo Horizonte e que forneceu pedras para construir toda a nossa cidade. Todo o centro histórico, quando você vê, por exemplo, aqueles paralelepípedos lá na Praça da Liberdade, aquelas pedras vieram de onde? Vieram da Pedreira Prado Lopes, vieram do Morro das Pedras, vieram desses lugares em que os trabalhadores que estavam ali retirando essas pedras para construir a cidade, elas acabavam morando ali em volta, no entorno, e construindo o que a gente chama hoje da favela Pedreira Prado Lopes, por exemplo. Então, quando você quer dizer que quando a gente está andando ali na Praça da Liberdade, a gente está andando em cima da Pedreira Prado Lopes, em cima de pedacinhos da Pedreira Prado Lopes? Sim. Quando a gente vê esses prédios públicos todos em volta da Praça da Liberdade, na Savassi, ali em espaços extremamente elitizados, a gente está vendo história das favelas de Belo Horizonte? Sim. As pessoas que construíram aquele território são pessoas que moravam e as famílias delas ainda moram nas favelas de Belo Horizonte. Então essa cidade foi toda construída por essa mão de obra que morava e ainda mora nas favelas de BH. A gente começa a entender então que esse território tem muito mais de mim do que do outro, né? Esse território tem muito mais da minha quebrada do que de outras pessoas. E será que as pessoas que moram nas favelas, elas têm acesso, elas podem circular pela Praça da Liberdade, por exemplo, da mesma forma que as pessoas que moram ali em torno? A gente sabe que não, né? Basta a gente conversar com qualquer pessoa que mora na favela e que circula pela Praça da Liberdade, que a gente vai ver que ela vai tomar um pulão da polícia. Que é uma forma da polícia contar para ela, presta atenção, aqui você é visto como bandido. Aqui você não é visto como uma pessoa que pode frequentar esse lugar. São estratégias que a cidade vai utilizando para expulsar essas pessoas, assim como teve o processo de expulsão na sua construção, no seu planejamento, né? E eu estou falando isso para a gente começar a entender que o território ele é político, ou seja, aquele território tem é um espaço de poder e que nós, todas e todos, precisamos ocupar, principalmente pessoas moradoras de favelas, pessoas moradoras de ocupação, pessoas que estão resistindo ali a um processo de exclusão da cidade. É um espaço público, é um espaço que todas as pessoas podem circular. E eu me senti à vontade por circular por esse espaço, tem muito a ver com eu acreditar que a minha história ela é uma história positiva, em que morar em favela não é ruim, em que morar em favela tem toda uma história de luta e de resistência por trás, em que pensar que na minha quebrada eu tenho vários artistas, na minha quebrada eu tenho vários médicos, na minha quebrada eu tenho vários juízes, na minha quebrada eu tenho várias pessoas que ocupam todos os lugares e espaços da política. Mas infelizmente, muitas das vezes, as pessoas não deixam que a gente saiba dessas histórias, as pessoas não deixam que as pessoas que moram em favelas saibam dessas histórias. Muitas das vezes, inclusive, as pessoas fecham as portas para que as pessoas que moram na quebrada, que moram na favela, por exemplo, possam atingir o cargo de um médico, uma médica, um juiz, uma juíza, né? Existe todo um preconceito. E quem mora em favela sabe muito bem o que é ter que mentir onde mora, por exemplo, dentro para uma entrevista de emprego. Ou voltando no exemplo que eu dei sobre a sala de aula, muitas das vezes os próprios estudantes mentem que não moram na favela. Traz o nome do bairro onde a favela está localizada, muitas vezes com vergonha de falar o nome da favela, porque sempre aprendeu que o nome da favela é um nome negativo. Eu acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês, a gente pensar como todo esse processo ele é muito importante para a gente, como a gente precisa ter domínio sobre a nossa própria história, como a gente precisa ter domínio sobre a construção da nossa identidade e não deixar que as pessoas construam a nossa identidade para a gente.
E aí eu acho que a escola ela é um espaço fundamental, porque é um espaço de formação. E essa formação ela tem que perpassar, ela tem que trazer os elementos da vida, do cotidiano das alunas e dos alunos. E muitas vezes de professores e professores, porque tem escolas em que professores e professores moram nas quebradas em que os estudantes moram também. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente amplie esse debate para outros espaços também. Espero que você possa me contar um pouco da história da sua quebrada. E é isso, eu convido a todas e todos depois para conhecer Uma Pena Minha Quebrada, que é um projeto muito interessante e que vai trazer estratégias de como que a gente pode trazer atividades para dentro de sala de aula para poder ter essa construção, né, positiva da nossa identidade. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês pelo convite e dizer que eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês. Esse vídeo, eu estou falando, na verdade, é um vídeo curto, mas é um vídeo que traz muita informação. Então, se alguma coisa que eu tiver falado aqui, que vocês quiserem entender melhor, pode fazer perguntas e, ao mesmo tempo, eu espero que a gente tenha a oportunidade de trocas para poder aprofundar. Porque a gente falou de muita coisa interessante, mas a gente só pincelou, né? Porque é um vídeo de sensibilização, para que você entenda a importância da gente conhecer a nossa quebrada. Tá certo? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Quer que ele se... Olá pessoal, hoje eu vim agradecer ao meu grande amigo Thales Santos, professor de Sociologia, que se dispôs a fazer essa videoaula pra gente. Que espetáculo de videoaula, foi assim uma coisa grandiosa. Te parabenizo, meu amigo, por isso, por essa sua fala, por esse seu vídeo. É uma história que poucos conhecem, né? Uma história que a gente precisa conhecer. A importância de se conhecer a quebrada. A gente precisa revelar o que existe nas nossas comunidades. Então foi assim, super importante esse vídeo construído pelo nosso amigo Thales. Muito obrigado, gratidão por isso e nos vemos nos próximos, quem sabe. Pessoal, somos da equipe Ubuntu 2020, sou o que sou pelo que nós somos, temos um site de roupas personalizadas, Ubuntu-se, conforto, design, personalização e serviço. Além dessa comunidade solidária, uma comunidade que vai dar voz e vez à comunidade. Um abraço, não deixem de nos seguir nas redes sociais, curtam, compartilhem os nossos vídeos e até a próxima. Não percam os próximos, estão divinos. Bye bye, tchau, tchau. No grande quebra-cabeça dessa vida, sozinho ninguém chega a lugar algum.